Se alguém te aborda hoje perguntando qual o melhor caminho, né, para você poder encontrar essa paz interior maior, essa introspecção maior, seria usando a meditação ou a respiração, né? Qual seria a melhor ferramenta para a gente encontrar esse processo? E pode parecer uma pergunta meio estranha, mas existe uma resposta que pode ajudar você, né, na sua prática, na sua tentativa de encontrar essa paz maior, você conduzir, né, isso que está acontecendo aqui dentro de você de uma forma mais efetiva, que vai, em certos momentos, encaixar de uma maneira mais eficiente. Não só isso, como você pode também auxiliar, ajudar outras pessoas através desse conhecimento que a gente vai debater aqui hoje. Então é interessante a gente notar que, assim, nós, seres humanos, a gente tem uma habilidade fenomenal, né, em relação ao mundo externo. A gente conseguiu ir para a Lua, né? A gente conseguiu explorar os mares, a gente, enfim, tem tecnologias hoje absurdas, né? A gente voa de um país para o outro em horas, né? Coisa que antigamente ia demorar dias, semanas, meses, né? Anos às vezes, dependendo da viagem que você estava fazendo. E hoje em dia a gente consegue fazer isso em questão de minutos, né? De horas, como eu falei. Isso é uma coisa graças ao nosso avanço tecnológico. Só que o que acontece é que muitas das vezes esse avanço ele não é acompanhado por uma parte interiorizada do ser humano, né? Então a gente separa muitas coisas. Então por exemplo, sou uma pessoa que cuida do corpo e aí eu abandono a mente. Ou eu sou uma pessoa que cuido muito da mente, sou espiritualizado, né? Autoconhecimento e tal, e eu abandono o corpo. Isso é um problema muito grande, né? Isso é um problema muito grande porque a gente não tem essa opção. Você não consegue largar a sua mente para você cuidar só do corpo, né? Então os dois têm que andar junto, né? O último vídeo, inclusive, eu trouxe aqui, eu vou deixar aqui o cardzinho aqui em cima, eu vou deixar também na descrição, se vocês quiserem assistir sobre a energia dos opostos, a necessidade de a gente estar com esse equilíbrio, né? Sempre buscando esse caminho do meio, esse contato entre os dois opostos ali, o corpo, a mente, né? Essa união ali. Então, existem ferramentas para que a gente possa cuidar né? Desse processo que está acontecendo aqui, fisicamente, ou seja, a parte mais externa que está aparentando aqui, e internamente, ou seja, a parte mais interiorizada, que às vezes é difícil de entender, de interpretar, exige um pouco mais de cuidado, um pouco mais de atenção. Na parte externa é bem nítido, né? Você vai na academia, hoje em dia virou uma febre, todo mundo vai malhar, vai para musculação. Você pode fazer uma atividade física, fazer uma corrida, você pode, enfim, cuidar da sua dieta, tudo isso é a forma de você cuidar do seu corpo, né? De você manter a saúde física. E agora, como que você vai para a parte mental? Como que você cuida da sua mente? Né? Então, existem ferramentas e, infelizmente, hoje em dia poucas pessoas conhecem e utilizam elas. Né? A terapia é uma dessas ferramentas muito boa, né? Com certeza vale a pena todo mundo fazer terapia e mesmo se você acha que você é uma pessoa que não precisa, né? Eu conheço muitas pessoas que eu falo, seria legal se fosse uma terapia, vai te ajudar nesse ponto. Aí a pessoa fala, não preciso de terapia. Né? Mas, na verdade, todo mundo, em algum grau, precisa para poder entender, organizar, estruturar tudo o que está acontecendo aqui dentro. É sempre muito útil. Existem muitas formas de terapia, a gente pode buscar elas. Mas existem outras ferramentas, né? Vamos dizer assim, mais acessíveis, mais fáceis, que estão disponíveis para você a qualquer momento do seu dia. Que são essas duas ferramentas que a gente vai tentar entender hoje, qual é a mais efetiva, né? Para encontrar esse processo interiorizado, poder encontrar, vamos dizer assim, esse não controle. Eu acho essa palavra controle muito forte, né? Para poder dizer eu quero controlar minha mente, controlar meu corpo. Parece uma coisa meio ditatorial, assim, né? Mas na verdade eu quero aprender a conduzir, né? Melhor essa palavra. Eu aprendo a conduzir, né? Esse que está acontecendo aqui dentro com mais clareza, com mais presença, né? Com mais cuidado. Então, duas ferramentas que são muito úteis é a respiração e a meditação. Então, são duas ferramentas distintas e que podem até, em alguns casos, se conectar, como acontece, por exemplo, no budismo e no yoga também. Mas no budismo tem a tradicional lá, Anapanasati, né? Que a gente basicamente presta atenção em um ponto onde a gente acaba observando a respiração ali e ela é, na prática moderna do Vipassana, né? Ela é a meditação introdutória, né, para esse processo do Vipassana ali antes de começar o scanner corporal e tudo mais, que foi uma das influências, né, que acabou influenciando a construção do mindfulness futuramente, né, nesse processo, vamos dizer, numa linha histórica assim. Então, isso existe também no yoga, né? E então assim, o que a gente vê olhando para esse processo é que para essas ferramentas, né, é que a meditação ela tem um aspecto meditativo ali, né, um contemplativo nela. Ela pode te levar, te conduzir para esse aspecto. E
a meditação em si, a prática da meditação sentada, como a gente conhece, ela pode se beneficiar da prática da respiração. Então os dois eles conversam entre si. Mas quando a gente pensa em técnicas, né, em práticas efetivas para poder a gente usar isso no dia a dia, a gente vai encontrar distinções, diferentes formas de aplicar isso. E é isso que eu queria mostrar para vocês no vídeo de hoje. Eu queria mostrar para vocês que a escolha entre qual usar vai ser muito importante de acordo com o momento da sua vida, de acordo com o seu nível de prática, de acordo com o que você está buscando, né? E ter esse conhecimento aqui é fundamental. Então eu até recomendo vocês, até encorajo vocês a compartilharem esse vídeo com a pessoa que esteja lidando ali com uma agitação mental maior, que esteja com dificuldade, pessoa que esteja com muita ansiedade, né? Que esteja num momento delicado mentalmente, para a pessoa compreender, né, e começar a aplicar esses conceitos que eu vou trazer para vocês agora aqui no dia a dia. Basicamente, né, agora indo para a parte prática aqui, a gente pensa, né, vou pensar numa forma bem objetiva. O nosso cérebro, ele vai reagindo muito ao ambiente, né, e a forma que a gente vai vivendo. Nosso estilo de vida, ele interage muito na gente. É muito comum você encontrar, por exemplo, sei lá, uma pessoa que mora na roça, no interior, assim, uma pessoa calma, tranquila, muitas vezes, né? Porque o estilo de vida dela é mais calmo, é mais tranquilo, né? Enfim, tá ali, tá tranquilo, tá de boa. E agora, a pessoa que mora na cidade já tende a ser mais agitada e tudo mais. E quando a gente vai para a neurociência, tentando entender um pouco mais, a gente, dentro da prática do yoga, isso interage muito, né? Na minha formação de neurociência do yoga, isso ficou muito claro para mim. A gente tem um sistema nervoso que a gente chama de sistema nervoso autônomo, que é basicamente uma das funções é poder interagir com o ambiente e tomar decisões, fazer o nosso corpo funcionar de uma determinada maneira ou de outra. Então, quando a gente chega nesse sistema nervoso autônomo, a gente vê ele dividido em duas funções ali, né? Simpático e parasimpático. Essas duas funções, elas basicamente vão dizer para o corpo, olha, acelera, agita, fica nervoso, entra em estado de alerta, gasta muita energia, ou relaxa, fica tranquilo, vamos, enfim, diminuir a velocidade, não gasta energia agora, fica de boa. E esses dois extremos, eles são muito importantes, a gente primeiro compreender que ele existe, né, que está acontecendo, esse é o primeiro passo. Eu vou chamar ele, tem uma sigla em inglês que a gente chama de awareness, né, vou deixar escrito aqui para vocês verem, que seria basicamente você perceber que está desse jeito, seria um mindfulness, seria uma atenção plena, uma consciência, né, tipo, estou no estado de alerta. Perceber que você está no estado de alerta já é o primeiro passo, porque a partir desse momento eu posso mudar, né? Então, se eu não reconheço que eu estou agitado, que eu estou nervoso, que eu estou ansioso, que, sei lá, o meu meio de vida, o meu trabalho, ficar usando o celular o dia inteiro, enfim, todas as decisões que eu estou tomando estão me deixando desse jeito, se eu não percebo isso, eu não tenho como mudar. Então, o primeiro passo é notar. E a partir daí, a gente notou que, por exemplo, eu estou vivendo muito em uma ativação simpática, ou seja, no estado de luta ou fuga, gastando energia e ficando muito estressado o tempo todo, eu preciso ir para o caminho contrário. Então agora como que eu faço para esse caminho contrário? E aí vem essas ferramentas muito úteis que a gente está debatendo aqui. A respiração, eu vou deixar um esqueminha aqui para vocês verem como que a ativação desses dois sistemas, eles interagem com algumas partes específicas do nosso corpo. Uma das influências que ocorre é na nossa respiração. Ou seja, isso significa que se você está em um momento de ansiedade, de estresse, um momento de agitação, e isso vai fazer com que você respire de uma determinada maneira. Então, por exemplo, aconteceu um problema no meu trabalho, isso está me deixando agitado. Automaticamente minha respiração vai ficar um pouquinho mais acelerada, um pouquinho mais ansiosa, um pouquinho mais, meu Deus, o que vai acontecer aí agora, não sei o que. Isso vai ser uma resposta, né, desse estado, dessa ativação no seu cérebro para o seu corpo. Então, isso significa que o contrário também acontece. Se você está em um momento de relaxamento, de introspecção, ali, sei lá, domingo à tarde, depois de almoçar, tô de boa ali, a tendência é a sua respiração ficar um pouco mais lenta, um pouco mais tranquila, seu corpo está tranquilo, né? Não tem para que gastar muita energia. Então, se o que a gente descobriu, né, os yogis já sabiam disso há muito tempo, mas a ciência vem descobrindo isso há alguns anos para cá, fazendo esse paralelo, nessa conexão, o que a gente percebe é que, se a gente, do mesmo jeito que esses estados mentais que vêm a partir do ambiente, da minha interação com a vida, etc., influencia a minha respiração,
Se eu influenciar a minha respiração, eu posso influenciar também esses estados mentais. Então, a minha respiração ela pode ser uma porta para eu mandar uma mensagem para o meu cérebro dizendo que eu estou bem, que eu estou tranquilo, que eu estou de boa, que dá para relaxar, ou pode ser a forma que eu estou conduzindo minha respiração, pode dizer para o meu cérebro que, caraca, olha só, estamos num momento de alerta, acelera. Então, isso significa o quê? Que isso é um contato direto, né? Um contato muito objetivo para que eu possa, como eu falei, conduzir a minha mente de uma determinada maneira. Então, quando a gente pensa em paz interior, né, em ficar bem, ficar tranquilo, a gente tem que sempre cogitar a respiração no primeiro local. Por quê? Porque a respiração é como se fosse assim, imagina que você está no mar, agitado. A respiração é começar a acalmar o mar. Então, se o mar está ali, a água voando em onda, não sei o que lá, e aí o barco está ali balançando, o primeiro passo é esperar o mar acalmar. E como é que a gente faz para sentar, para relaxar, para mandar essa mensagem para o cérebro? Usando a respiração. Por quê? Se você senta, cheguei aqui num dia agitado, muito nervoso, trabalho, problemas aqui, eu sentei para meditar. É muito possível que a minha a agitação da minha mente vai influenciar na minha meditação. E eu tenho muita dificuldade de meditar. Então, o que a gente faz? A gente prepara, vamos dizer, prepara o ambiente, prepara esse local aqui, né? Me preparo para que eu entre nesse estado meditativo. Então, a respiração ela vai ser sempre essa porta de entrada. Vai ser sempre o primeiro momento, o primeiro contato que eu posso ter para assentar, para desacelerar. E sem contar que a respiração é um processo que está disponível para a gente a qualquer momento. Então, por exemplo, esse cenário que eu dei aqui de uma pessoa que está na empresa e aconteceu alguma coisa ali, ela está nervosa, provavelmente é muito difícil a pessoa nesse momento parar para meditar, enquanto, gente, peraí, vou parar aqui 5 minutinhos ali para meditar. Muitas vezes é difícil, mas a respiração não. Ela pode estar resolvendo a coisa, ela pode estar ali focando no trabalho e ela pode estar numa reunião e respirando. E ao contrário, isso vai até ajudar ela não só a desacelerar, mas a focar mais. Então, olha só que ferramenta maravilhosa que a gente tem. Então, isso significa que, pensando em saúde mental, em paz interior, em tranquilidade, em uma vida mais leve, o primeiro contato, o primeiro passo que a gente tem, a primeira ferramenta que a gente tem que ter com consciência, com sabedoria, sabendo como usar, é a respiração consciente, a respiração funcional. Né? Eu tenho um vídeo aqui, né? Eu vou deixar ele na descrição aqui desse vídeo para vocês conhecerem passo a passo para a gente respirar, construir uma respiração mais funcional. E se vocês quiserem se aprofundar em respiração, eu tenho uma formação, um cursozinho simples ali, muito prático, né? De algumas semaninhas. As aulas são gravadas e tudo mais, o curso é bem acessível. A trilha da respiração está aqui na descrição, vocês podem conhecer, encorajo vocês a conhecerem também. E então, assim, tendo esse primeiro contato, a gente entendeu. A respiração é essa porta de entrada para a gente acalmar, sentar e encontrar essa tranquilidade maior. Agora, qual é o papel da meditação nesse processo, né? E aí, eu já trouxe aqui, né, uma outra pesquisa, vou abordar ela rapidamente só para poder mostrar para vocês. Entre várias pesquisas que, por exemplo, estudam mindfulness, né, que é um tipo de meditação, e como eu falei nesse outro vídeo onde eu comentei aqui, também vou deixar ele aqui na descrição do vídeo, tá? Vou deixar vários vídeos aqui para vocês verem para ir complementando tudo que a gente vai falando aqui. Nesse outro vídeo que eu comentei sobre o mindfulness, eu falei, né, como que eu acredito que o funcionamento das meditações são muito parecidos, o objetivo é o mesmo, né? A função, o processo utilizado é o mesmo. O que muda é como se fosse assim, um exemplo prático, né? Todos os carros têm motor. O que muda ali é a parte de fora do carro, né? Então, é mais ou menos isso. O que muda é a forma que a meditação é conduzida. Às vezes uma usa o japa, né? Usa ali a repetição de algum mantra, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Outras vão usar uma respiração, o foco na respiração, um scanner corporal, a percepção no ambiente, uma visualização. Então, o que muda é só esse processo, mas o objetivo é o mesmo, a ideia é a mesma no final, né? Então, o que essa pesquisa, agora resumidamente, né, ela mostrou que a meditação, o mindfulness nesse caso, ela conseguia reduzir a ativação numa região do cérebro chamado amígdala, né? Essa região, entre muitas funções, ela está responsável pela regulação emocional. Então, uma pessoa que é muito reativa, vive muito estresse, vive muita ansiedade, essa pesquisa mostrou que 8 semanas dessa meditação mindfulness, como eu falei, eu arrisco dizer que qualquer meditação vai causar esse mesmo efeito ou muito parecido, diminuiu a ativação dessa região. Ou seja, resumidamente, agora, o que eu estou querendo trazer nesse vídeo? Em vez de a gente olhar a meditação e a respiração como algo que pode ser usado de forma separada,
quando a gente utiliza elas no momento certo da nossa vida, a gente vai conseguir utilizar elas com muito mais efetividade. Um exemplo prático, quando eu estou num momento mais agitado, eu dou um pouco mais de foco em práticas respiratórias, em utilizar a respiração, técnicas de respiração, às vezes até mesmo para preparar para a meditação. Então, antes de eu fazer a meditação, eu faço uma respiração durante 10 minutinhos, 5 minutinhos, para poder ir me acalmando, para eu poder com mais facilidade entrar no estado meditativo. E quando eu estou em um momento que eu estou mais tranquilo, estou numa fase mais tranquila, assim, mentalmente, tudo mais, eu foco mais direto em práticas meditativas, porque é como se fosse, assim, um aprofundamento desse trabalho interno, né? Então, a prática da meditação, ela vai ajudar a gente a estabilizar muito mais internamente, a compreender muito mais os movimentos, a encontrar um silêncio muito maior, a encontrar essa presença muito maior. Então, é como se fosse assim, a meditação, né? Agora eu estou falando dela efetivamente sentada, né? A meditação sentada aqui de pernas cruzadas, se feita da maneira correta, no processo correto, né? Ela vai te ajudar a encontrando aos poucos, né? Essa presença, né? Essa estabilidade. Como eu falei, para você poder entrar nela, é como se a gente tivesse, por exemplo, não sei, eu tô, vou tentar dar um exemplo aqui, né? Criando um carro, de novo, vamos voltar pro carro ali. E aí eu vou e dou o acabamento certo pro carro, né? E sei lá, agora eu vou lá pro motor, eu dei o acabamento pro carro, agora eu vou lá pro motor para tentar fazer o motor mais potente possível, compreender tudo que acontece no motor e ajustar ele da maneira correta e perceber que, meu Deus, esse parafuso mexe, eu tenho que arrumar ele aqui. Então a meditação é como se fosse esse processo. A respiração é o preparo, né, todo o ajuste que a gente vai fazendo para que a gente possa entrar a fundo ali, conseguir mergulhar, compreender tudo o que está acontecendo e ir conduzindo, né, esse processo interno de maneira mais consciente, mais efetiva. Então, isso tudo é para quê? Isso, todas as ferramentas que eu estou mostrando para vocês, a respiração, as práticas, as técnicas, a meditação, isso tudo é para que a gente possa viver melhor, né? Nada disso serve para, eu sempre falo para os alunos, nada disso tem verdadeira função se a gente não consegue levar isso para nossa vida, para o nosso trabalho, para as nossas relações, para o momento em que a gente está vivendo no dia a dia. E como que a gente faz para poder efetivamente fazer isso ser durável, isso ser algo real e concreto? Eu tendo conhecimento, então, como eu falei, o curso de respiração, ou você estudando com alguém, praticando com alguém, quem faz yoga acaba aprendendo respiração também. Então, ter esse conhecimento da respiração, qual a respiração certa, usar em qual momento, e quando eu estou precisando mais, como que eu faço para conduzir no momento ideal, como que eu entro em meditação, qual meditação que eu encontro para mim, né, como que eu acalmo minha mente para poder seguir esse processo. Tendo esse conhecimento, eu começo a aplicar ele. E aplicando ele, como eu falei, tem essas pesquisas que, como eu falei, elas acabam corroborando, né, acabam fazendo parte dessa nossa tentativa de compreender, de entender melhor o que está acontecendo. E aí as pesquisas mostram, como eu falei, diminuição na ativação da amígdala ali, ou seja, diminuição no estado de estresse, de ansiedade, de estado de alerta. E também outra pesquisa que foi feita após essa mostrou o que eles chamam de efeito residual da meditação, ou seja, mesmo que sem o pessoal meditar, eles continuavam tendo efeito da redução dessa ativação nessa região do cérebro. E isso é uma coisa muito efetiva, muito interessante, muito importante, né? Então, o que isso mostra pra gente? Isso mostra que essas duas ferramentas trabalhadas em conjunto, a gente consegue, voltando para aquela analogia que a gente fez do mar, acalmar o mar, né? Então estava muito agitado, o barco estava para um lado, para o outro, eu usei a ferramenta certa para acalmar o mar, e agora, com o mar calmo, eu posso olhar para o fundo, perceber o que está acontecendo, eu posso descobrir o caminho certo, né? Conseguir ter mais clareza para onde eu estou indo. Ah, é verdade, eu estou indo para lá, é para lá que eu tenho que ir. Mas isso veio a partir do momento em que eu aprendi a usar a ferramenta certa no momento certo. O momento de acalmar o mar, o momento de seguir o caminho, o momento de mergulhar e entender um pouco mais o que está acontecendo. Então, essas duas ferramentas, elas têm, vamos dizer, eu acho particularmente errado a gente escolher ou uma ou outra. Tanto que no yoga a gente tem até outras ferramentas além dessas. Né? Eu estou trazendo aqui elas de uma forma, vamos dizer, como se elas fossem separadas, porque como é mais fácil da gente introduzir para as pessoas no mundo moderno. Mas se você for pegar na prática regular do yoga, todas essas ferramentas elas fazem parte de um corpo. Né? Elas formam um corpo de práticas que conduzem a gente para esse estado mental, que é o que o yoga propõe. Mas caso você não seja um praticante de yoga, caso você queira usar essas ferramentas só para você ter mais tranquilidade, mais paz, é totalmente possível. Sim, é totalmente possível. Até porque existem outros métodos, outros caminhos, outras práticas. Então você pode muito bem compreender a sua respiração,
estudar sobre ela, aprender um pouquinho mais, aprender as práticas, usar isso a seu favor e trazer isso também para a meditação, compreender a meditação, como você faz, e tudo isso, como eu sempre falo, você pode fazer isso sozinho. Isso é totalmente possível, você aprender com um professor, estudar, seja nesse curso que eu indiquei para vocês aqui, meu, seja em outros cursos, seja com outros professores, você aprender e trazer isso para sua vida. Eu acho que essa é a verdadeira prática que a gente deveria buscar, compreender as ferramentas e trazendo elas, fazendo não só o input, né, trazendo o conhecimento, mas como output, trazendo elas para nossa vida, botando elas em prática aqui, fazendo elas acontecerem. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aqui, que tenha feito clareza para vocês sobre essas duas ferramentas, a respiração como um método, um processo para acalmar, para desacelerar em qualquer momento do dia, e a meditação como um processo para se aprofundar mais, para cristalizar mais ali esse processo interno, essa introspecção, esse relaxamento, essa paz interior, né, essa presença maior para poder lidar com tudo, independente do que aconteça fora. E aí, gente, se fez sentido para vocês aqui, conta para mim nos comentários, vou adorar ter essa conversa com vocês, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.